Boa noite, irmãos. Hoje, dia 5 de junho de 2020, nós estamos aqui mais uma vez juntos para a nossa devocional dessa noite. Vamos orar ao Senhor, vamos meditar na palavra de Deus e vamos buscar então a direção e o propósito de Deus para as nossas vidas. Pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do livro da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos de 5 a 7. 1 Pedro 5, versículos de 5 a 7. Diz assim: Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero conversar um pouco com os irmãos, meditar um pouco nesses versículos de 1 Pedro, porque eles falam de uma coisa muito importante para as nossas vidas, que é a humildade, que é se achegar a Deus e descansar no Senhor através da humildade. Às vezes, quando a gente fala em humildade, em orgulho, as pessoas entendem orgulho como uma característica de pessoas que às vezes têm muitos bens materiais, né? As pessoas são ricas, são orgulhosas, elas discriminam as pessoas mais pobres, ou são pessoas que tratam outras pessoas mal porque acham que tem muitas coisas, muito dinheiro e etc. A gente sempre atribui o orgulho como uma característica das pessoas, então, que têm mais bens materiais ou que são mais bem-sucedidas. Isso às vezes é verdade, às vezes não. Mas quando a Bíblia fala de orgulho, ela fala de um sentimento que está no coração de todas as pessoas, porque é um sentimento intrínseco ao pecado, ao diabo, à ação do inimigo nas nossas vidas. Todos nós pecamos e o orgulho é uma armadilha do pecado nas nossas vidas. Então, quando a Bíblia fala de orgulho, ela não restringe um grupo de pessoas que são orgulhosas. Ela diz que isso é uma coisa que todos nós temos no nosso coração e que nós temos que combater, que nós temos então que lutar contra o orgulho. E nesses versículos, então, Pedro fala, cingi-vos de toda a humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste àquelas pessoas que são orgulhosas, mas ele dá graça aos humildes. E é por isso que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. E aí, nós podemos concluir uma primeira coisa, que o orgulho, ele é um sentimento que nos afasta de Deus e nos afasta dos outros. Quando a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, né, que Deus afasta aquelas pessoas que são soberbas, ela está falando que o seguinte, que o orgulho é um sentimento que está dentro de nós e que é a nossa falta de capacidade de reconhecer a soberania de Deus e de se submeter à vontade dele. Às vezes você fala assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa que trata todo mundo muito bem, mas e na sua relação com Deus? Até que ponto você consegue reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida e até que ponto você consegue se submeter à vontade dele para você, mesmo que essa não seja a sua vontade? Então o orgulho no nosso relacionamento com Deus é a nossa incapacidade de reconhecer que Ele é dono das nossas vidas. E às vezes nós achamos que nós é que somos donos de nós mesmos, que a nossa vida pertence a nós e que as decisões podem ser tomadas da maneira como nós achamos que devemos. E aí a Bíblia diz que pobre de quem diz, amanhã eu vou, hoje eu deixo de ir, amanhã eu vou fechar esse negócio, depois de amanhã eu vou fazer isso, porque a Bíblia diz que a nossa vida não é nada. E que a gente devia dizer ao invés disso, se o Senhor permitir, assim vai ser. Então o orgulho, primeiro motivo pelo qual ele nos afasta de Deus é porque ele impede que nós reconheçamos então a soberania de Deus nas nossas vidas. Lá em Lucas 18:14, a Bíblia diz assim, que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Quanto mais você às vezes entende que você é importante, né, mais você vai ser humilhado por Deus. E lá em Miqueias 6:8, a Bíblia diz que nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Andar
de uma forma de que nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada, nada do que eu tenho é meu, é seu, então faça conforme a tua vontade. O orgulho cria no homem a falsa sensação de merecimento e de independência. O orgulho nos leva a achar que nós merecemos alguma coisa e que nós somos injustiçados quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, porque nós merecemos. E o orgulho também nos leva a pensar que nós não precisamos de Deus no nosso dia a dia, que nós podemos resolver os nossos próprios problemas da nossa forma, da forma como nós achamos que é devida. E então ele confere às pessoas um valor que elas não têm. Nós precisamos entender que nós não somos nada, que nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus, que Ele pagou o preço por nós e que as nossas vidas agora estão escondidas com Cristo. E nós devemos então nos lembrar disso. O orgulho impede ainda o desenvolvimento da misericórdia e da compaixão. Se você é orgulhoso, você não consegue olhar para o seu próximo com compaixão e com misericórdia. Você sempre acha que existe alguma coisa em você que é melhor do que o outro. E isso então às vezes leva as pessoas a se afastarem de forma definitiva umas das outras. Lá em Provérbios 16:18, a Bíblia diz que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Quanto mais orgulhosos nós somos, mais nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor. Lá em Provérbios 29:23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Outra coisa que nós devemos lembrar, irmãos, que o orgulho provoca tribulações nas nossas vidas, porque quando a gente começa a tentar nos apossar da glória que só pertence a Deus, nós então vamos começar a passar por muitas dificuldades. Lá em 1 Coríntios 1:27-29, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são sábios, as coisas fracas para confundir aqueles que acham que são fortes, as vis e as desprezíveis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E Ele fez tudo isso para que nenhuma carne, nenhuma pessoa, de modo algum, se glorie perante Ele. Ele fez isso para que nós possamos entender o quão dependentes dele nós somos. A gente tem a parábola do rico, que juntou para si uma abundância de coisas e disse: olha, minha alma, se alegra, regala nisso, porque é tudo seu, fui eu que juntei, é tudo meu. E Deus disse para ele então: louco, essa noite eu vou te pedir a sua alma, eu vou te levar daqui, e o que essas coisas todas que você fez vão ficar para quem? Né? O rei Nabucodonosor era um rei de um grande império, e ele então se achava o homem mais poderoso da terra, e um dia Deus transformou ele em animal para que ele entendesse que todo o poder e toda a glória pertencem ao Senhor. Então o orgulho às vezes nos faz pensar que nós temos alguma glória, que alguma glória nos é devida, e isso provoca várias tribulações nas nossas vidas. E aí é quando Deus resolve então nos provar para que nós aprendamos a importância de ser humildes, a importância de nos achegar a Ele com humildade. Muitas vezes quando ele parece ausente, quando ele parece que não está notando o que está acontecendo, ele está trabalhando e ele usa então as provações para nos despertar, para despertar a nossa compreensão da sua glória, da sua grandeza, para nos fazer então ajoelhar diante dele. Muitas vezes tudo que nós temos, irmãos, precisa ser destruído, tudo aquilo que nós achamos que somos precisa ser destruído, para que nós possamos então ser descobertos e salvos de nós mesmos e do nosso orgulho. O nosso orgulho é o nosso maior inimigo. E às vezes então a gente tem que parar para pensar em como está a nossa vida. Você tem construído o seu reino e acumulado a sua fortuna, seja ela qual for? No que está firmada a sua esperança? O que você construiu ou juntou em que você acha que é seu e que isso te dá segurança? Você tem estabelecido o seu nome, se tornado uma pessoa importante? É isso que é importante para você? Ter uma boa reputação, ser bem visto, ser famoso? Ou você tem pisado outras pessoas para chegar nos seus objetivos? Ou você tem achado que não precisa de Deus para ser abençoado ou para ser salvo? A gente precisa pensar sobre isso, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe a verdadeira condição da nossa alma.
Nada está encoberto diante dele. Ele conhece as impurezas ocultas dos nossos motivos e a depravação do nosso pecado. Então, às vezes, quando nós estamos achando que nós somos alguma coisa, Deus está pronto para nos provar que nós não somos nada. Então, nós temos que entender que o Senhor fará sempre a vontade dele. Ele não se impressiona com reinos terrenos, com riquezas pessoais, com orgulho, com prestígio, com riqueza e nem com fama. E nós precisamos, então, saber que Deus se impressiona é com o coração humilde, que se achega a Ele e que clama a Ele, que se humilha perante Ele, que aceita os termos dEle, então. Não existe nada em nós, irmãos, que seja bom. Nós precisamos e dependemos inteiramente da misericórdia e da graça de Deus. Então, que nós possamos todos os dias orar para que Deus nos ajude a combater o nosso orgulho, para que nós possamos entender quão dependentes do nosso Deus nós somos e o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações sobre isso. E nós vamos orar nesse instante pelas famílias da igreja, pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que são idosos, por aqueles que estão passando dificuldades financeiras, né? Pela nossa igreja de uma maneira geral também, sustento espiritual, material, pelo culto de domingo. Vamos orar também, irmãos, pelas aquelas pessoas que estão com Covid, né? Nós temos a família da Sara, o Adenilson, irmão da irmã Kelly e muitas outras pessoas que nós não conhecemos. Vamos orar nesse instante. Vamos orar também pelo irmão José Ailton, que está em viagem, para que Deus o guarde. Vamos orar também pela saúde da irmã Maria de Fátima, também pela saúde da Cidinha, do Rosiron, do irmão Feliciano, né? São pedidos que as pessoas têm feito para nós. Vamos orar também pela Sueli e sua família e pela Albiana e sua família. Vamos pedir que a misericórdia de Deus esteja nesse instante sobre as nossas vidas e que nós possamos, então, humildemente, com o nosso coração quebrantado, nos achegarmos diante do Senhor e que Ele possa, então, nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Ó Deus, nesse instante nós queremos nos aproximar do Senhor e pedir ao Senhor que quebrante os nossos corações. Ó Deus, se existe em nós o orgulho, ó Deus, se existem em nós coisas que não te agradam, que nesse instante o Senhor possa estar nos limpando de todo o mal, de todo o pecado. Ó Deus, e que a nossa soberba não impeça que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, que nós possamos nos achegar ao Senhor, ó Deus, confiantes na tua graça e na tua misericórdia e não nos nossos méritos, porque nós sabemos que não existe nada em nós que seja bom e não existe, ó Deus, nada em nós que possa agradar ao Senhor, mas o Senhor olha para nós e o Senhor tem misericórdia de nós por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e nós te louvamos por isso e te pedimos, Senhor, nos abençoa. Nesse instante queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, todas as famílias da igreja, ó Deus, todas as famílias que nos assistem nesse momento. O Senhor, que é o Deus de todas as coisas, cura os enfermos. Ó Deus, nós te clamamos que o Senhor venha com a tua graça, com a tua mão de poder sobre a vida daquelas famílias que nesse momento têm enfrentado momentos de enfermidade. Ó Deus, abençoa a família da Sara. Ó Deus, o Senhor sabe que a situação daquelas pessoas é extremamente difícil do ponto de vista humano. Eles estão sofrendo, eles estão, ó Deus, enfermos, mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível e nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai estar fazendo a obra na vida daquela família, não só a obra da cura física, mas a obra da cura emocional, da cura espiritual. Ó Deus, abençoa aquela família. Ó Deus, também queremos te pedir pelo Adenilson, amigo da irmã Kellen, que está doente, que o Senhor possa estar abençoando também, recuperando a saúde dele. A irmã Maria de Fátima, a Cidinha, o Rosiron, o irmão Feliciano, ó Deus, todas essas pessoas que têm colocado as suas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja com a sua mão de poder sobre a vida delas. Senhor Deus, também queremos te pedir por aquelas famílias
que estão enfrentando dificuldades nos seus relacionamentos, de esposo, de esposa, de pais, de filhos. Ó Deus, nós sabemos que o teu propósito para a família é que ela seja forte, é que ela continue unida. Então, ó Deus, abençoe cada família. Ó Deus, abençoe a cada um, para que o Senhor esteja então curando cada família, cada relacionamento, cada membro de cada família. Abençoa também aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor também é o Deus do ouro e da prata. Ó Deus, o Senhor também é o dono de todas as riquezas. E o Senhor também pode suprir as nossas necessidades materiais. A Bíblia diz, ó Deus, que o Senhor não deixa o justo mendigar o pão. Então, ó Deus, tem misericórdia de cada uma dessas famílias. Ó Deus, socorre com a tua mão de poder, com a tua mão poderosa. Senhor, nesse instante também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa a programação de domingo, para que o Senhor, ó Deus, esteja presente, que a tua vontade seja feita. Ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos e te pedimos que o Senhor abençoe para que logo esse tempo de enfermidade se encerre e que nós possamos então voltar a nos reunir todos juntos, sem preocupações na casa do Senhor. Senhor, também queremos te pedir nesse instante pela vida da família da Sueli, pela vida da família da Albiana e por todas as pessoas que estão nos assistindo. Ó Deus, abençoa cada um. Abençoa, ó Deus, a vida da irmã Sandra, a vida da irmã Roseli, a vida da irmã Conceição, a vida da irmã Helenita, a vida da irmã Lucineide, a vida do pastor. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre esses irmãos, restabelecendo a saúde deles. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Nós glorificamos o Senhor porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é bom em todo o tempo e o Senhor nunca está ausente, o Senhor nunca está desapercebido, o Senhor não dorme, não cochila, o Senhor não deixa de notar as nossas dificuldades. O Senhor se importa conosco e trabalha por nós e é por isso que nós te louvamos. Nós te engrandecemos e te exaltamos, confiados na tua providência e naquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Nós engrandecemos o teu nome, te exaltamos nesta noite e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja abençoando você, a sua família e que esteja te dando amanhã um dia de bênção, um domingo também, uma semana nova, sempre amparado e guardado pelo poder do Senhor. Nós continuamos com as nossas devocionais, nossos cultos online, continue conosco. Domingo nós teremos um culto presencial, dentro das regras estabelecidas, que estaremos transmitindo ao vivo para os irmãos pela página da igreja no Facebook. Nos acompanhe e que o Senhor esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim.
sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Volta já